Bom, hoje nós vamos falar novamente de gastronomia, né, de como ela pode ajudar no desenvolvimento da sua história e dos seus personagens. Na verdade, nós já falamos muito de gastronomia, né, nós comentamos a respeito da gastronomia, como ela aparece nas histórias, então como ela chamou atenção, né, em Guerra dos Tronos, em Bridgerton, né, até em outras séries, até tendo livros de receita, né, e o povo apresentando as receitas na internet. Então, falamos de gastronomia medieval para ajudar você a desenvolver a gastronomia do seu mundo, de repente, né. Falamos como a gastronomia é diferente de cada região, então, e dos erros que a gente comete. Então, de repente, você fala assim, nos Estados Unidos é um país que não tem gastronomia. Isso é um erro muito crasso. Quer dizer, os Estados Unidos, ele tem a gastronomia local muito definida. Então, o que você vai comer ali no leste, lá no nordeste dos Estados Unidos, é uma coisa. Você vai comer no Texas, é outra. Né? Você vai comer ali na Louisiana, é uma coisa. Em Miami é outra. E não é só cheeseburger, hambúrguer, McDonald's, não é. Existe toda uma tradição. Então é a mesma coisa, e se for para pensar, é a mesma coisa aqui no Brasil, né? Então a gente fala de São Paulo, São Paulo é a cidade onde você pode comer de tudo. Assim, mas nós temos pratos típicos, né? O virada paulista, o bauru, o cuscuz paulista, e até é um ponto interessante, porque se a gente fala assim, eu vou pegar das comidas típicas que eu comi aqui em São Paulo e colocar no meu livro. Você tem que tomar um certo cuidado, por quê? Porque as nossas comidas, apesar de a gente falar, a gente come comida do mundo inteiro aqui em São Paulo, é relativo. Porque, por exemplo, nosso estrogonofe, né, é totalmente diferente do russo. O estrogonofe russo é feito com creme azedo, não aquele creme feito com mostarda e ketchup. E eles comem o estrogonofe com purê de batata, enquanto nós comemos com arroz e batata palha. Então, cuidado, né? Pesquisa, vai a fundo. Por exemplo, uma coisa que eu fiz gastronomia e eu recentemente até fui num restaurante árabe típico ali, lá perto da 25, né? E eu comentei que o tabule deles era todo verde. Todo foi assim, por quê? Porque ele tinha muita salsinha, né? E o meu professor de gastronomia ali dessa região comentou, falou, olha, a gente está acostumado a ver o tabu todo marrom por causa do trigo para quibe, e o tradicional não é assim, né? Esse é um jeito que o brasileiro definiu. Então hoje nós fomos almoçar, tinha um tabu, eu até comentei essa diferença, né? Que ela é típica, né? Então, quer dizer, você tem que ver isso e você fala assim, por quê? Né? Por que agregar? Porque você está agregando uma característica à sua história, né? Uma característica aos seus personagens. Então, por exemplo, aquilo que eu já até comentei no vídeo anterior, que no 11 Homens um Segredo, o personagem do Brad Pitt sempre aparece comendo, por quê? Porque eles têm essa noção, e já tem um estudo que diz que como comer é uma coisa natural do ser humano, quando você vê alguma pessoa comendo, especialmente uma coisa que te interessa, você fica curioso, você sente empatia com essa pessoa. Então, de repente, uma maneira de criar empatia e até tridimensionalidade ao seu personagem é fazer ele comendo. Então, e eu não digo assim, a gente fala assim, mas é fantasia, né? Eu lembro que quando eu comentei o javali do Asterix, né? Que é um erro você achar que, assim, eu jogava RPG, eu jogo até, mas nem tanto quanto jogava, né? Então, em todo lugar que você ia, só tinha javali, né? Por culpa do Asterix, né? Todo mundo que joga RPG curte Asterix e terminou que ser sempre javali. E na verdade, o Goscinny e o Deirdre colocaram o javali para o Asterix porque era muito difícil caçar o javali. Então só os gauleses que eram super fortes e super tudo iam lá e caçavam javali e comiam, né? Tanto que existem pratos típicos até escoceses, não sei o que eles mandavam o jovem matar o javali, porque mataram o javali para depois ele ser servido numa data especial. Inclusive eles comiam a cabeça, muito estranho, mas beleza, a gente vai até falar disso,
né, era parte de um rito de iniciação, né? E se você for parar para pensar, né, por exemplo, eu falei de obras, então você tem Outlander, Game of Thrones, né, tem até livro do Game of Thrones, né, você tem Bridgerton, né, Senhor dos Anéis, então você vê receitas do Lembas, o pão, tem sempre alguém aparecendo, né? E por exemplo, uma dessas receitas é aquela cerveja amanteigada do Harry Potter, que ficou tão famosa que você não só tem diversas versões, né, na internet de pessoas que fazem, então você vai em evento temático, você vai encontrar a cerveja amanteigada, como se você for nos estúdios da Warner, lá na Inglaterra, eles vão te vender cerveja amanteigada, né? É uma coisa que assim, dá uma tridimensionalidade para a obra. E eles falam assim, mas isso é fantasia. Eu falo, não, imagina o seguinte, imagina uma história de mainstream, né? Vamos criar um personagem. Então você tem um personagem que ele é um imigrante, chegou num país novo. País novo tem comidas novas, né? E é a mesma coisa, você vai morar lá no Japão, vai morar na Europa, você vai morar em qualquer lugar, a comida é diferente. Você tem que se acostumar, né? Então, de repente, alguém que vai trabalhar e morar numa cidade costeira, onde, vamos imaginar que grande parte dos pratos seja de peixe e não gosta de peixe, você não só está dando um tom à parte costeira, né, que você está mostrando a gastronomia ali, como você está dando um tom para o personagem, você está aprofundando ele, né, porque ele não gosta. Então, imagine o seguinte, né, então, eu digo mesmo, por exemplo, você sai da fantasia, foi para o mainstream, sai do mainstream, foi para o space opera. Então, você sai do mainstream, foi para a ficção científica. Imagina uma história de viagem no tempo. Quer dizer, o fato de você comer uma comida que de repente tem origem da Idade Média, não quer dizer que o jeito que eles comiam era o jeito que você come. Então, isso é um jeito de você mostrar profundidade na história, né? Ou de repente num space opera, você está num space opera, imagina de repente um grande político de um mundo vai para outro mundo, o que eles vão servir, né? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Será que ele conhece? Será que ele vai gostar? Então, eu lembro até aquela cena do banquete no Indiana Jones e o Tempo da Perdição, né? Cobras, e sopa de olho, e cérebro de macaco, sorvete de cérebro de macaco, que inclusive é baseado num jantar real, né? E eles pegaram leve, porque num jantar real, até onde eu fiquei sabendo, eles trazem um macaco vivo, prendem o macaco na tua frente, quebram a cabeça dele e você come o cérebro dele vivo. Você fala, mano, Deus do céu, né? Obrigado. Então, e você fala assim, mas isso é estranho, isso não acontece. Não, acho que se não me engano lá na Ásia, tarântula frita, né? No Canadá, gelatina de nariz de alce. Gelatina de nariz de alce. Assim, meu Deus do céu. O que deve ser isso? Né? Tem um outro ali aquelas regiões do sul da Ásia, meio próximo ao Oriente Médio. Airag, se eu não me engano. Leite de cavalo fermentado. Que beleza, imagina. Você chega lá na aldeia, o chefe vai fazer um toast, você não pode negar. Vai ter que comer o quê? Tomar leite de cavalo fermentado, delícia, né? Na Itália não tem, o sul da Itália tem aquele queijo que eles deixam as moscas, e os queijos têm os vermezinhos comendo, você pode comer com o verme ou sem o verme, você fala, Deus do céu, isso está falando de Itália, né? De uma coisa, você pensa, imagina, né? Na Europa não tem essas coisas, tem ali como é que é? Agora não sei se é Suécia, Noruega, mas eu sei que ali por cima tem lá um prato de tubarão que é meio podre também. Eles deixam ali secando e salgam embaixo da terra. Você fala, mano do céu, cara, não. E para dizer que a gente não tem também, né? A gente tem farofa de formiga, né? Rabo de içá. Já vi até em historinha do Chico Bento que ele vai comer içá. Quer dizer, você pode chegar para comer rabo de formiga. Meu Deus do céu.
Então, assim, você percebe que são elementos, tudo bem, aqui a gente está tratando do estranho, né? Mas que vão chamar atenção para o seu mundo, para o seu universo, para a sua história, para o seu personagem, né? Vai dar uma tridimensionalidade toda que originalmente ela não teria, né? E isso é muito bom, isso chama a atenção do leitor. Então, você vai assim, eu vou fazer o meu mundo de fantasia baseado no país tal. Você vai lá, pesquisa o que o país tal come, ou comia na Idade Média, e faz a lógica dele. Eu vou fazer minha história de mainstream, vai acontecer no lugar tal. Então, você vai mostrar todas as nuances. Ali é bom, ali é ruim, ali não sei o quê, né? Quer dizer, você enriquece o local e enriquece o personagem. Porque o personagem mostra o que ele gosta, o que ele não gosta, e você vai sentir empatia pelo fato de ele gostar ou não gostar de alguma coisa que você gosta ou não gosta também, né? E isso termina sendo estranho, e isso termina sendo interessante, isso termina chamando a atenção, né? É o que nós temos falado desde o nosso primeiro texto, nós já temos uns 3, desde o nosso primeiro vídeo, nós temos uns 3 vídeos sobre o tema, esse é o 4, né, que a gente até terminou trazendo o estranho, porque é aquela coisa, imagina só, até pensei num papo de space opera, descer num planeta, quer dizer, o fato de você ser num planeta que não é seu, será que eles comem a mesma coisa que você? Né? Será que, assim, então, é um lado não tanto explorado, que se explorado seria muito interessante, né? Chamaria muita atenção de até pessoas que de repente não se interessam só pela space opera porque acham ela muito fria, ou muito isso ou muito aquilo, né? Então acho que tem jeito de trabalhar o mainstream, fantasia, a ficção científica, né? e terminar dando tridimensionalidade a tudo isso, né? Inclusive, não se esquece, quando você estiver fazendo essa pesquisa, de ser bastante, se aprofundar bastante. Então, por exemplo, eu comentei assim, três itens muito comuns da gastronomia europeia. Por exemplo, você não pode colocar na sua fantasia medieval: batata, tomate e macarrão. O macarrão, todo mundo sabe, veio da China, trazido pelo Marco Polo. Então, antes disso não tinha macarrão na Europa, e o tomate e a batata são das Américas. Ainda assim, claro, no seu mundo pode ter, claro que o seu mundo pode ter, mas vai ser uma coisa que de repente pode quebrar um pouco a verossimilhança da história. O cara vai falar, mas é uma fantasia medieval, mas na Europa medieval, que é o que você está determinando ali, não tinha batata, não tinha tomate, então você tem que tomar um certo cuidado, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente poderia falar mais, tem mais assunto, mas termina que a gente não quer exagerar, até porque a internet está aí para você se aprofundar além da base que nós estamos dando, né? Dá um like se você gostou, se você acha interessante agregar esse elemento gastronômico na sua história, eu particularmente gosto muito, né? Comenta se você já leu alguma história que tem esse ponto de gastronomia, né? Ou se você mesmo já está escrevendo a sua, e comenta a base que você fez, né? Compartilha com aquele seu amigo escritor que de repente está precisando de alguma coisa, um temperinho, né? Para deixar a história dele mais interessante, né? Segue a gente aqui no YouTube, no Face, no Insta, né? E no LinkedIn, a gente está sempre postando coisa nova, né? E até a próxima.